Cruz e Credo, relembrando o Evangelho da Cruz. Terá por base o seguinte texto, Mateus capítulo 4, verso 1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Refletir sobre as tentações de Cristo é importante por dois motivos. Quando refletimos acerca das tentações, aprendemos, entre outras coisas, a forma como o diabo investe contra a fé cristã. Todo cristão, por estar em Cristo, é também alvo dos ataques do diabo. Assim, ao analisarmos as tentações de Cristo, veremos também como o diabo costuma investir, atacar contra a igreja. Uma segunda razão, e esta certamente mais importante, é porque as tentações de Cristo expõem um dos aspectos da obra sacerdotal de Cristo em favor de sua igreja. As tentações, antes de serem um simples exemplo de como Cristo, como homem, venceu o diabo, é basicamente uma demonstração da obra sacerdotal de Cristo, como veremos mais detalhadamente em outro estudo. O nosso ponto hoje vai consistir em torno da mentalidade do inimigo em sua luta contra a fé cristã. Esse será o tópico que irei abordar a partir dessa passagem de Mateus capítulo 4 acerca das tentações de Cristo. Vou iniciar com a seguinte pergunta: por que entender a mente do inimigo? Por que isto é importante? Há basicamente duas razões. A primeira é que este entendimento nos previne quanto a certos erros a seu respeito. Quando a igreja cristã moderna, especialmente em seu ramo evangélico, pensa acerca do diabo, ela costuma cometer dois erros. O primeiro é o erro da superestimação, quando cristãos atribuem ao diabo capacidades e ações que ele não tem nem executa. Às vezes, muitos cristãos falam do diabo como se fosse um ser sem limites, como se o próprio universo estivesse dividido de um lado Deus e de outro o próprio inimigo. Mas o mundo, mesmo o mundo espiritual, ele está dividido com Deus soberano acima de todos os seres. E o próprio inimigo, embora poderoso em si mesmo, embora cheio de capacidades, embora sendo líder de diversas potestades, ele ainda é um ser criado e abaixo da autoridade de Deus. Um outro erro é o erro da subestimação, que é o exato oposto do primeiro erro, que é a atitude de negar capacidades e ações que o diabo certamente tem e executa. Esse é um outro problema em muitos momentos da igreja cristã, quando a igreja não percebe que há certas coisas que o diabo faz e que a igreja não tem o menor discernimento. Certas ações e certos atos e certos fenômenos que são obra especial do diabo, como veremos ao longo deste estudo, e que muitas vezes são atribuídas apenas a traços da maldade humana. Mas, na verdade, muitas vezes o diabo está por detrás de tais ações. A segunda razão para entendermos a mente do inimigo é porque este entendimento nos ensina a como nos portar nessa luta espiritual. É necessário que o cristão, em sua peleja contra o inimigo, ele saiba como se portar, ele saiba como agir, ele saiba qual atitude tomar frente a esse inimigo. Essa luta contra o inimigo não significa, como alguns cristãos erroneamente pensam, não significa que os cristãos tenham de vencê-lo por conta própria. Esse é um erro que alguns cristãos frequentemente cometem quando falam de batalha espiritual. Acreditam que depende deles a atitude, o desempenho dessa vitória sobre
o diabo. Mas isto é errôneo. Primeiramente, porque Cristo não desamparou a sua igreja. Cristo continua amparando a igreja, guardando a sua igreja, cuidando da sua igreja. Para que o diabo possa chegar a alcançar qualquer igreja de qualquer forma, é necessário passar pela autoridade de Cristo. Assim, numa passagem como essa de Lucas, capítulo 22, verso 31 a 32, nós temos a ocasião quando Jesus está tomando a ceia com os discípulos e Jesus diz a Simão, Simão Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Você passaria por uma grande provação se tal solicitação ou reclamação do diabo fosse atendida. E aí vem a parte seguinte, onde Jesus diz: Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. O que iria acontecer se o diabo tivesse conseguido peneirar Simão Pedro como trigo é que a fé de Simão iria desfalecer. Mas Cristo está amparando a sua igreja, intercedendo por ela, cuidando dela. Segunda razão porque os cristãos não podem vencer o diabo é que eles não têm em si, por si, tal poder. Daí, Efésios capítulo 6, verso 11, nos exortar a que nos vistamos com toda a armadura de Deus para podermos ficar firmes contra esse lado do diabo. Sem essa armadura, não há como lutar contra o inimigo. E uma terceira razão, e mais importante, é porque o inimigo já está vencido. É o que aprendemos em Colossenses 2,15, quando somos informados que Jesus despojou os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz. O príncipe deste mundo já está julgado. O príncipe deste mundo já está vencido. Então, assim, a nossa luta como cristãos contra o diabo não é de vencê-lo, porque Cristo já o venceu. De modo que, quando falamos de lutar contra o inimigo, o sentido disto é de que os cristãos devem lutar tendo em mente dois objetivos. Primeiramente, o de garantir a saúde espiritual da igreja. Nesta passagem de 2 Coríntios, capítulo 2, Paulo estava falando de uma disciplina aplicada ao irmão, e no contexto ele diz que assim como foi aplicada a disciplina, assim também os irmãos de Corinto deveriam se esforçar para demonstrar para esse irmão disciplinado o seu amor. Esse amado irmão deveria receber a disciplina, mas ao mesmo tempo a confirmação do amor da igreja por ele. E aí no verso 10, Paulo havia dito: se em alguma coisa vocês perdoaram, eu também o perdoo. E aí vem o verso 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Noutra versão diz: não ignoramos quais são os seus ardis. Observe, no contexto, Paulo está falando de disciplina da igreja. E caso um irmão disciplinado seja consumido de excessiva tristeza, é uma ocasião, um momento em que o diabo pode alcançar vantagem sobre a igreja. É necessário que se entenda que quando o diabo age contra um cristão, ele não visa apenas um cristão em particular. Seu ataque sempre é contra a igreja de Jesus. Seu objetivo maior é acabar com a igreja. Quando ele ataca um cristão em especial, ele sempre tem essa visão comunitária. Então, a ideia é alcançar vantagem sobre a igreja. Por isso Paulo diz: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós.
Não é apenas sobre um, mas sobre nós cristãos como comunidade. Assim, a luta do cristão contra o diabo visa também garantir a saúde espiritual da igreja, para que o inimigo não lhe sobrevenha com vantagens. Segundo objetivo que deve estar na mente do cristão ao lutar contra o inimigo é o de garantir a preservação do evangelho. A saúde da igreja, a saúde espiritual da igreja depende da verdade do evangelho. Assim, quando o diabo age contra a igreja, uma de suas metas, uma de suas estratégias é de tentar distorcer o evangelho. Segundo Coríntios capítulo 11, Paulo diz, no verso 3, que temia que assim como a serpente com a sua astúcia tinha enganado a Eva, assim também a mente desses irmãos tinha sido corrompida e se afastassem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Interessante é que o que Paulo tem em mente aqui é a ação de falsos mestres que se auto-intitulavam apóstolos. A comparação que Paulo faz é da igreja com Eva, né, e da ação contra a igreja como uma ação maligna, semelhante à da serpente no relato de Gênesis capítulo 3. Em Romanos capítulo 5, Paulo tinha comparado Cristo a Adão. E agora, de certa forma, ele está comparando a igreja com Eva. E está dizendo que assim como a serpente astuciosa enganou a Eva, assim também a mente desses irmãos, o ataque era sobretudo intelectual do inimigo, a mente dos irmãos fosse corrompidas e eles se afastassem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. A igreja deve a Cristo uma simplicidade e uma pureza. Ela é devedora de Cristo. A relação da igreja é com Cristo. E isso aqui tem a ver com o aspecto doutrinário. Por isso, no verso seguinte, ele vai explicar bem de que forma a mente desses irmãos podia se afastar de Cristo. Ele diz: pois se vem alguém que prega outro Jesus. Observe como a ação é basicamente doutrinária, intelectual. Alguém que prega outro Jesus, diferente daquele que nós não pregamos. Ou se vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam, ou um evangelho diferente do que já aceitaram, vocês, Paulo se refere aos coríntios, vocês toleram isso muito bem. Outra versão diz, toleram de boa vontade. Se vem alguém pregando um outro evangelho, um outro Jesus, um outro espírito, diferente daquele que nós pregamos, nós os apóstolos, diz Paulo, vocês estão tolerando isso. Meu temor é, então, que a mente de vocês tenha sido corrompida pela astúcia desses falsos pregadores, desses falsos apóstolos. Vocês tenham caído no mesmo erro que caiu Eva, que foi enganada pela serpente. No verso 13, ele vai chamar esses pregadores exatamente pelo que eles são: falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. Não são apóstolos de Cristo, estão se disfarçando disto. Por detrás há uma ação satânica, maligna. Por isso, no verso 14, ele acrescenta, dizendo que não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Essa estratégia do disfarce é a estratégia do diabo, e os discípulos do diabo estão tendo a mesma atitude. Daí no verso 15. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros, esses falsos apóstolos, Paulo está chamando de ministro do diabo, se disfarcem em ministro de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Paulo, então,
está descrevendo essa ação desses falsos apóstolos com um outro evangelho que distorce o evangelho, que deturpa o evangelho como uma ação do diabo. E aqui vocês entendem quando eu falo que às vezes a igreja subestima a ação do inimigo. É fácil olhar para tais pessoas e ver apenas como pessoas com outras ideias, com um evangelho alternativo. Mas, para o Novo Testamento, tal ação é uma ação do diabo. Assim, quando o cristão está em sua luta contra o diabo, ele tem de ter essa visão de preservar o evangelho. Porque o evangelho é um dos alvos dos ataques do inimigo. O inimigo vai distorcer o evangelho. De fato, o apóstolo Paulo vai dizer que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvido a ensinos de demônios, ensinos, doutrinas, ideias de demônios. O cristão deve, nessa sua campanha contra o diabo, buscar preservar o evangelho. Segunda pergunta geral que precisamos fazer agora, tendo visto a importância de se entender a mente do inimigo, a segunda pergunta é esta: como as tentações de Cristo expõem a mente do inimigo? Primeiramente, essas tentações, elas mostram que o diabo usa estratégias multiformes. As estratégias, os ardis do diabo, as ações do diabo não têm apenas uma forma, são variadas. Ele não tem nenhum receio em até mesmo se contradizer. Então, tudo quanto ele, com o qual ele possa alcançar vantagem sobre a igreja, qualquer coisa ele vai lançar mão, ele vai utilizar como ferramenta. E eu quero analisar esse aspecto multiforme de suas estratégias, pensando nas diversas áreas que constituem a vida do cristão. O cristão tem diversas áreas, eu vou aqui destacar apenas duas que são bem fundamentais para a saúde espiritual do crente, duas áreas contra as quais o diabo costuma agir. Primeira, na área da comunhão com Deus, o diabo pode tentar o cristão de pelo menos três formas. O cristão deve ter comunhão com Deus. Isso é a coisa mais fundamental da vida espiritual, é a comunhão com Deus. E exatamente nessa área, o diabo pode investir de três maneiras. Primeiramente, o diabo pode vir e tentar colocar dúvidas quanto à sua conversão. O contexto de Mateus, dessa tentação, das tentações de Cristo, nós temos o batismo de Jesus. Em Mateus 3, versículo 17, diz que quando Jesus é batizado, uma voz vem do céu e diz: "Este é meu filho amado em quem me agrado", ou me comprazo. Exatamente nesse momento do batismo de Jesus, vem essa voz do próprio Deus dizendo: "Este é meu filho amado em quem me agrado". Cristo ouviu essa voz. Jesus, como homem, sendo batizado ali, em sua identificação com os pecadores, ele ouviu essa voz. Interessantemente, é que o diabo também. Por isso, quando ele vai tentar a Nosso Senhor, em Mateus 4:3, é-nos dito que então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: "Se você é o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus". Você ouviu que Deus disse: "Este é meu filho". E agora o inimigo se aproxima e diz: "Se tu és o Filho de Deus". Obviamente que Jesus nunca passou pelo processo de conversão. Jesus sempre foi filho, desde toda a eternidade. Ele sempre foi filho. Revelou-se como filho para mostrar a glória do Pai.
Mas nós que nos convertemos, a nós que cremos em Jesus, nos foi dado o poder de sermos filhos de Deus, todos os que creem no nome de Jesus. É Deus quem nos chama de filho, por meio do seu Filho amado. E é nesse momento que o diabo vai se aproximar e vai discutir, vai lançar dúvidas se de fato você se converteu, se de fato você é filho de Deus. Se de fato você tem uma relação favorável de filiação com Deus. Ele vai tentar prejudicar essa relação que o cristão tem com Deus e vai tocar exatamente nesse ponto. Vai tentar fazer com que o cristão tenha dúvidas acerca de sua própria conversão. Ainda na relação com Deus, o diabo vai tentar rebelar a vontade humana. O diabo aproxima-se de Jesus e diz: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado como parte da vontade de Deus. Por isso o texto diz que ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Essa era a vontade de Deus para ele. Ele ia se sujeitar a tais tentações para que pudesse consumar o plano da redenção. Mas aqui o diabo se aproxima e tenta fazer com que Jesus priorize a sua própria vontade e não a vontade do Pai que o enviou. Manda que estas pedras se transformem em pães. Faz com que a tua vontade prevaleça para satisfazer a tua necessidade imediata. Não te submeta à vontade do Pai, mas exerce a autoridade da tua própria vontade. Ele sempre vai tentar fazer com que o cristão ponha a sua própria vontade acima da de Deus, ou entre em conflito com a de Deus. Uma terceira forma é induzindo a idolatria. Nós conhecemos a narrativa, Jesus é tentado a se prostrar diante do inimigo, sob a promessa de que o inimigo lhe daria todos os reinos e glórias do mundo. O inimigo lhe diz: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Toda a glória, todos os reinos do mundo, toda a sua riqueza seria dada a Jesus. Essa é a promessa que o inimigo faz. E entendamos, quando se fala em idolatria, é basicamente a substituição do verdadeiro pelo falso. O povo de Israel é proibido a cultuar outros deuses, não porque tais deuses existissem realmente, mas porque não existiam. Não passavam da arte e imaginação do homem. Deuses estes, por cuja operação muitas vezes se via a ação do próprio diabo. Mas tais deuses eram falsos, porque só existe um Deus. Assim, substituir o verdadeiro Deus pelo falso era trocar a verdade pela mentira, o verdadeiro pelo falso. E o inimigo sempre tentará nesse sentido, de que a verdade fique em segundo plano, de que a verdade seja substituída pelo que lhe parece correto. Que a verdade, mesmo sacrificando de certa forma a vida, pois viver na verdade exige certos sacrifícios, que a verdade seja substituída. Que o cristão abra mão da verdade apenas por causa de possíveis benefícios que possa adquirir nesse mundo. Mas quem faz isto, entenda, está se prostrando diante do inimigo, porque o mundo jaz no maligno. Quem de alguma forma abre mão da verdade de Deus para apenas adquirir glórias e honras que o mundo está oferecendo, tal pessoa está se prostrando diante do inimigo. Uma outra área onde o diabo age
mostrando as suas estratégias multiformes, é na área da relação do cristão com a palavra de Deus. Tudo que o cristão sabe acerca de Deus vem da palavra do próprio Deus. Assim, a relação do cristão com Deus é mediada pela relação do cristão com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o fundamento da comunhão do crente com Deus. E nesta área, o diabo pode agir de várias maneiras. Primeiro, o diabo pode tentar desacreditar a palavra de Deus. O mesmo texto de Mateus 4,3, onde o tentador diz: "Se és filho de Deus", é também uma tentativa de desacreditar a autoridade da palavra de Deus. Pois quem disse que Jesus era o filho de Deus foi o próprio Deus. Assim, quando ele se aproxima e diz: "Se és filho de Deus", de certa forma ele está desacreditando ou questionando a veracidade do que o próprio Deus dissera. Está tentando desacreditar isso aí, o que é algo característico em sua atitude, desde o livro de Gênesis, quando, tendo se aproximado de Eva, pergunta o que foi que Deus lhe disse. Eva responde exatamente a resposta de Deus: "Poderemos comer de toda a árvore do jardim, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no centro do jardim, desta não podemos comer, porque no dia que dela comermos, morreremos." A réplica do diabo é imediata, dizendo: "Certamente não morrerás." Em outras palavras, está dizendo: o que Deus disse não é verdade. Não é verdade. Ele tenta, sim, desacreditar a palavra de Deus. E é essa um dos seus principais objetivos quando tenta minar essa área da confiança do cristão na palavra de Deus. Temos visto isso hoje largamente, especialmente nas redes sociais, nas universidades, quando diversos autores tentam minar toda a autoridade das Escrituras, para que, tendo minado essa base, a própria fé cristã se desmorone. Se tirar toda a verdade da Escritura, se a Escritura não tiver mais autoridade, sobre o que se sustentará a fé? Uma outra forma como o diabo age nessa área da relação do cristão com a palavra de Deus é tentando distorcer a palavra. Se ele não puder desacreditar a palavra, ele vai tentar distorcê-la. Assim, diz o texto que o diabo leva Jesus ao pináculo do templo e sugere que ele jogue-se abaixo. E diz: "Se tu és filho de Deus, atira-te abaixo." Por quê? E aí ele cita o Salmo 91, versos 11 e 12, usa a própria escritura para uma atitude completamente errada e contra a vontade de Deus. Porque está escrito: "Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra." O diabo pega esse texto, essa extraordinária promessa do Salmo 91, uma promessa da proteção de Deus, do cuidado de Deus, da providência de Deus, pega esta promessa e distorce para um fim destrutivo. Atira-te abaixo. E temos visto isso em como diversas seitas e mesmo em igrejas cristãs, a escritura é distorcida para a própria destruição dos seus intérpretes. Como a escritura tem sido usada para fins para os quais jamais foi inspirada. Salmo 91 não foi inspirado para que o homem pusesse Deus à prova. Essa promessa do Salmo 91 não é um teste contra Deus. É uma promessa extraordinária. Se o homem estiver andando com o Senhor, Deus o guardará. Enviará seus anjos a teu respeito que te guardem. Eu andando com Deus. Não é um teste para a fidelidade de Deus. É por isso mesmo que Jesus, quando responde essa tentação, ele vai dizer: está escrito: "Não tentarás o Senhor teu Deus."
Essa interpretação maligna do Salmo 91 apenas colocava o homem tentando a Deus. Mas é assim que o diabo costuma agir, quando ele tenta atrapalhar a vida do cristão com a palavra de Deus. Uma segunda forma como as tentações de Cristo expõem a mente do inimigo é que elas mostram que o diabo é um ser oportunista. Não somente mostra que o diabo usa muitas estratégias nas diversas áreas da vida espiritual, mas também mostra, e isso aqui é bem interessante, mostra que o diabo é um ser oportunista. Ele sabe variar não somente os seus ataques, mas também as ocasiões para atacar. Ele varia seus métodos, seus ardis de ataque, mas também ele sabe jogar bem em quais ocasiões mais propícias para os seus ataques. Por isso, em Lucas 4,13, que é a passagem correlata de Mateus 4, é-nos dito que, passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se de Cristo o diabo até momento oportuno. O diabo não conseguiu prevalecer nessas tentações contra Cristo no deserto. Apartou-se de Jesus, mas apartou-se até momento oportuno. E quando lemos os evangelhos, vemos que ao longo do seu ministério, o diabo sempre tentou novamente das mais diversas formas, nos mais diversos momentos. O diabo é um oportunista. E há aqui algumas ocasiões em que ele costuma agir contra a vida do cristão. A primeira ocasião é após experiências espirituais. Como dito, o contexto do capítulo 3 de Mateus, nós temos o batismo de Jesus. Jesus foi batizado, os céus se abriu, ele desceu o Espírito Santo sobre o nosso Senhor, e o próprio Deus falou: "Este é meu filho amado em quem me comprazo." Então, capítulo 4 diz: "Então o tentador, aproximando-lhe, disse: Se és filho de Deus." Esse então mostra exatamente essa conexão. Jesus é levado ao deserto e então o tentador se aproxima. E a sua tentação é: se és filho de Deus. Ele viu essa grande experiência que Cristo, como homem, teve com Deus. Ser batizado e receber o Espírito Santo e ouvir a voz do próprio Deus, lhe dizendo: "Este é meu filho amado em quem me comprazo." Uma experiência extraordinária. E exatamente após essa experiência, o inimigo se aproxima e mostra suas garras. O diabo sempre está atento às experiências espirituais da vida do cristão. Uma experiência que vai edificar o cristão é um bom momento para ele insurgir-se contra a fé cristã. Um dos principais momentos nesse sentido é após a conversão. Quantas pessoas, ao terem se convertido, ao nascer de novo, serem infantes na fé, foram severamente atacados pelo diabo. Quantas pessoas não relatam que tendo se convertido, passaram por grandes provas, por grandes tribulações. Então o próprio autor dos Hebreus comenta acerca disso no capítulo 10. Uma outra ocasião em que o diabo vai investir contra a vida cristã é quando estamos sozinhos. Mateus 4,1 diz: "Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto." Ao deserto. Exatamente nesse momento, um deserto, onde não há ninguém testemunhando a ele o seu poder, sua conduta, suas ideias, ninguém. Ele está sozinho e que o diabo vai se aproximar. Esse é um terrível momento. Nesse momento, ou a pessoa está de fato andando com Deus, na presença de Deus, ou vai ser um alvo muito frágil, muito vulnerável da ação do inimigo. Uma terceira ocasião é quando passamos por necessidades físicas. Mateus 4, verso 2.
diz que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. E a tentação do diabo é: se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Nesse momento aqui, momento da necessidade física, o diabo vai se aproximar. Ele vai fazer com que a tua necessidade física prevaleça até mesmo sobre valores espirituais, sobre a verdade espiritual. Vai tentar você a que exerça a tua liberdade, exerça uma pretensa autoridade que você tem para colocar a tua necessidade até mesmo acima da vontade de Deus ou acima da verdade. Quantas pessoas, em certas ocasiões de necessidades físicas, não negociam a própria fé? Colocam o pão físico acima do pão espiritual. Considera o pão físico a necessidade de satisfazer fisicamente maior do que a necessidade de satisfazer-se espiritualmente. Jesus, em João capítulo 6, critica alguns que tinham se aproximado dele apenas porque tinham comido os pães e se fartaram. E a estes, Jesus diz: trabalhai não pela comida que perece, mas para o pão que subsiste para a vida eterna. Uma quarta ocasião em que o diabo costuma insurgir-se contra o cristão é no momento da consagração a Deus. Quando a pessoa está se consagrando a Deus para fazer um determinado trabalho, determinada obra, esse é o momento em que o diabo vai se levantar. Mateus 4, 1 a 2 nos diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus está cheio do Espírito Santo. Ele vai voluntariamente para ser tentado pelo diabo. E nesse tempo, durante 40 dias e 40 noites, Jesus jejua. Tudo isso aqui era um grande preparativo para o ministério que Jesus teria pela frente. Todo esse momento aqui, aparentemente doloroso, aparentemente contraditório com a vontade de Deus, era, pelo contrário, exatamente o centro da vontade de Deus, porque ele nos diz que Jesus é levado pelo Espírito. Pelo Espírito. Jesus está aqui se consagrando para fazer a vontade de Deus. E é nesse momento que o inimigo vai se aproximar para tentar atrapalhar essa consagração. Quinta ocasião em que ele se aproxima. E essa ocasião é extremamente oportuna. Talvez seja a que mais deixa os cristãos vulneráveis à ação do diabo. É quando eles estão no templo. Mateus 4, versos 5 a 6, nos diz que o diabo levou Jesus à cidade santa de Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se tu és o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. E aí o versículo seguinte é quando ele cita o Salmo 91. Observe bem, ele leva Jesus ao templo. O diabo não tem medo do templo. O diabo não tem medo de citar as Escrituras. Cita as Escrituras. Todo esse ambiente aqui, no templo, é algo que lhe é bem familiar e ele sabe como manipular tais símbolos, tais coisas, para que a sua vontade, e não a de Deus, prevaleça contra a vida cristã. O diabo não tem medo do templo, mas é exatamente aqui, nesse momento aqui, que o diabo vai se aproveitar. Pessoas que colocam, de certa forma, o templo no lugar de Deus, pessoas que estão caindo e vão cair nessa cilada do diabo. Pessoas que estão saltando da parte mais alta do templo, pegando passagens distorcidas da Escritura e que acreditam fazer a vontade de Deus quando na verdade estão fazendo a vontade do inimigo. O diabo não tem medo do templo. E estar no templo, sem essa profunda consciência do Evangelho, é estar sujeito à ação do inimigo. Cruz e Credo, relembrando o Evangelho da Cruz.